Imagine um lugar onde os segredos do passado estão enterrados sob camadas de terra, esperando pacientemente para serem descobertos. A China, uma terra de mistérios milenares, guarda tesouros arqueológicos que revelam histórias fascinantes e enigmas que desafiam o tempo. Nesse segundo vídeo, dedicado a seus inúmeros mistérios arqueológicos, vamos explorar estruturas antigas que não só moldaram a história da humanidade, mas que também nos convidam a analisar a arqueologia com um olhar criterioso e, por que não, com a nossa imaginação. Prepare-se para uma viagem que nos levará através de pirâmides, tumbas majestosas, dinastias esquecidas e monumentos que desafiam a lógica moderna. Cada pedra, cada lugar e cada artefato nos contará uma parte da grandiosa saga da cultura chinesa. E é uma parte importante do grande quebra-cabeça das nossas verdadeiras origens e dos nossos antepassados. Para começar de onde paramos, vamos às cavernas de Guanyu, muitas vezes referidas como a maior habitação antiga na falésia da China. Descobertas em 1984, esse extenso complexo compreende 117 cavernas e 350 câmaras, espalhadas por 1.500 quilômetros quadrados, tornando-se um testemunho monumental da engenhosidade dos antigos. Localizadas a cerca de 80 quilômetros a noroeste de Pequim, as cavernas Guanyu são escavadas em granito sólido, um feito que ressalta as habilidades e técnicas avançadas e o trabalho persistente de seus criadores. Na superfície do granito, voltamos a observar exatamente as mesmas marcas encontradas nas outras estruturas megalíticas. Para entender melhor do que estamos falando aqui, sugiro que você assista ao vídeo anterior, onde mostramos diversos lugares na China e em outros sítios pelo mundo, onde também são encontradas essas estranhas marcas antigas, que se assemelham em natureza com as que nós deixamos hoje nas nossas atividades de mineração modernas. E esse mistério só se aprofunda com a total ausência de evidências arqueológicas datáveis e a falta de registros históricos que mencionem esse local, deixando os especialistas intrigados sobre suas origens, o seu propósito e as pessoas por trás desta maravilha arquitetônica. As cavernas lembram um favo de mel escavado na rocha, organizadas no que parece ser dois aglomerados distintos de aldeias. O design dessas câmaras, variando de formas quadradas e retangulares a circulares, com salas individuais ou múltiplas em diferentes níveis, nos lembram as cavernas encontradas em regiões como a Turquia, a Itália e a Espanha. A presença de portas, janelas, fogões, camas, chaminés, candeeiros e compartimentos de arrumação, todos esculpidos em pedra, ilustram um elevado nível de sofisticação doméstica. O projeto arquitetônico também incorpora sistemas avançados de drenagem, destacando a compreensão dos construtores sobre a gestão de água. Suas dimensões estruturais e os tamanhos variados de suas câmaras, juntamente com um layout compacto que lembra um edifício de vários andares, demonstram as capacidades arquitetônicas e a engenharia avançada dessa civilização desconhecida. O local também possui escadas e pontes de pedra, algumas escadas com mais de 10 metros de comprimento desde a entrada da caverna até o solo, enquanto os telhados possuem fendas esculpidas para coletar a água da chuva. O Templo Dourado, a maior estrutura do complexo, é especialmente digna de nota. Composto por 8 salas individuais em 2 andares, contém pilares de pedra finamente esculpidos.
levando alguns a acreditar que poderia ser a residência do líder da comunidade ou talvez um local de culto. Apesar de mais de 3 décadas de proteção e estudo desde a sua descoberta, as origens, o propósito e o destino final de seus habitantes permanecem um mistério. Estimativas arqueológicas datam o local entre 1000 e 2000 anos atrás, mas sem registros históricos são meramente especulativos e muitos acreditam que o local é muito mais antigo. A julgar por todas essas estruturas sofisticadas, acho que podemos concordar que ali existiu algum tipo de civilização perdida que desapareceu do mapa há pelo menos alguns milhares de anos. Será que podem existir outras pistas deixadas por essa cultura misteriosa? Em 1929, um fazendeiro da aldeia de Shanxing, em Sichuan, tropeçou em alguns artefatos de jade e pedra enquanto reparava uma vala. Essa descoberta inesperada até despertou algum interesse entre os estudiosos locais. Mas o significado real desse local não foi compreendido até a década de 80, quando trabalhadores da construção civil na cidade se depararam com uma maravilha arqueológica que acabou por revelar os restos de uma civilização há muito tempo perdida. A descoberta de 2 poços de sacrifício, repletos de centenas de artefatos, incluindo máscaras de bronze e ouro, estátuas em tamanho natural, estatuetas e itens requintados de mármore e jade, marcou um avanço significativo no estudo da história antiga chinesa. Essa descoberta pegou o mundo de surpresa, indicando a existência de uma civilização antiga completamente desconhecida. Sobretudo porque os artefatos eram notavelmente diferentes daqueles de outras civilizações chinesas. Desde então, os historiadores se dedicam a tentar descobrir quem foram eles. A datação os colocou entre 3.000 e 5.000 anos atrás, situando-os em uma época que corresponde às antigas civilizações suméria e egípcia, que, segundo os acadêmicos, são umas das primeiras da Terra. Essa civilização perdida ficou conhecida como Shanxing-Dui, cujo nome significa as ruínas dos montes de 3 estrelas. No total, foram desenterrados 13.000 artefatos, incluindo mais de 1.200 peças de bronze, 543 artefatos de ouro e 565 objetos de jade. Entre os destaques da descoberta está uma caixa de bronze com tampa em formato de tartaruga, um altar de sacrifício, máscaras gigantes e uma estátua com a cabeça humana e corpo de cobra. Essa máscara em particular é notável, medindo cerca de 1,5 metro de largura por 75 centímetros de altura. Outro artefato igualmente incrível é essa grande estátua de bronze com cerca de 2,5 metros de altura. No centro de cada uma das mãos dessa figura existem 2 buracos cilíndricos que indicam que ela já segurou alguma coisa. Todas as cabeças de bronze descobertas entre as relíquias são impressionantes, caracterizadas pelos olhos e orelhas enormes. Muitos acreditam que essa civilização nem sequer pertencia à cultura chinesa, já que as civilizações chinesas nunca fabricaram quaisquer artefatos remotamente semelhantes a estes. Os artefatos de Shanxing-Dui são notavelmente diferentes daqueles de outras civilizações chinesas. Estas máscaras de bronze são significativamente distintas dos vasos e estátuas de bronze típicos da dinastia Shang e Zhou, que duraram do século XVII ao século III a.C., implicando em um desenvolvimento cultural distinto. Por exemplo, as máscaras de bronze com os olhos grandes, orelhas salientes e narizes alongados apresentam um estilo artístico único e sofisticado.
Além disso, as máscaras e estátuas dessa cultura são distintas não apenas pelas suas características faciais atípicas, mas também pelo nível de habilidade e complexidade que exibem. Para criar artefatos tão detalhados e requintados, era necessário ter habilidades metalúrgicas avançadas, o que é bastante surpreendente para uma civilização que existiu há pelo menos 5.000 anos. O que acrescenta ainda mais intriga a essa civilização misteriosa é a total ausência de qualquer registro escrito ou caracteres chineses, sobretudo porque a maioria das outras culturas chinesas antigas deixaram inscrições e textos, e aqui não existe nada, nenhum texto, nenhuma pista. Esse elemento de mistério torna desafiador para historiadores e arqueólogos decifrar sua história, cultura e sistema de crenças. Estranhamente, muitos dos objetos encontrados estavam danificados e tinham marcas de queimaduras. Isso significa que foram deliberadamente danificados, queimados e depois enterrados, ou talvez tenham sido deixados para trás por uma civilização que foi destruída por algum evento cataclísmico que levou a essa destruição. Quem quer que tenham sido essas pessoas, o seu desaparecimento abrupto continua a ser um enigma histórico. Mas, para parte dos arqueólogos, Sanxingdui foi uma civilização da Idade do Bronze, que floresceu durante várias centenas de anos, antes de desaparecer misteriosamente por volta de 1100 ou 1200 a.C. E é isso que torna tudo tão estranho e misterioso para a arqueologia, que, na verdade, ainda não sabe bem o que aconteceu ali. O que você acha? Será que eles jogaram os seus objetos mais preciosos propositalmente naqueles poços em uma tentativa de escondê-los e resguardá-los de algum evento que se iniciou? Não sabemos. Ninguém sabe. Agora vamos a uma das descobertas mais controversas na China, os chamados tubos de Baigong. O enigma dos misteriosos canos do Monte Baigong continua sendo um dos mistérios não resolvidos das últimas décadas. Em 1996, uma expedição de pesquisa encontrou cerca de 2 dúzias de tubos com diâmetros variando de 2 a 40 centímetros, incrustados nas formações rochosas, sugerindo uma intrincada estrutura feita pelo homem. Esses objetos desconcertantes despertaram a atenção generalizada da mídia, mas ainda precisam ser examinados por um estudo científico rigoroso. As teorias sobre suas origens são abundantes e variadas, com sugestões que vão desde um antigo sistema de água até um avançado mecanismo de drenagem de lagos. A análise química dos tubos indicou um elevado teor de óxido de ferro, juntamente com quantidades significativas de dióxido de silício e óxido de cálcio. Notavelmente, estima-se que os artefatos tenham mais de 5.000 anos, sendo anteriores ao conhecido advento da fundição de ferro na China. A informação pública sobre os tubos de Baigong surgiu em junho de 2002, quando um jornal chinês publicou um artigo alegando que a descoberta poderia desafiar toda a narrativa da história humana. Na sequência, outras publicações sensacionalizaram os tubos como remanescentes de estruturas tecnologicamente avançadas, cativando o interesse do público. Durante uma busca por fósseis de dinossauro perto do Monte Baigong, um grupo de cientistas americanos encontrou diversas cavernas contendo objetos bem peculiares. Entre eles, haviam 2 canos de ferro enferrujados, cada um com cerca de 40 centímetros de diâmetro. Um tubo parecia se estender do pico da montanha até a caverna, enquanto o outro descia do chão da caverna,
sugerindo que faziam parte de um sistema ou mecanismo antigo. Das 3 cavernas identificadas, 2 desabaram, obscurecendo seu conteúdo. Investigações posteriores na área revelaram tubos adicionais, aproximadamente 12, com diâmetros variando de 2 a 5 centímetros, sugerindo uma rede complexa e extensa. Os observadores notaram que os tubos estão interligados de forma complexa, sugerindo que seus criadores possuíam uma tecnologia altamente avançada. Esses tubos foram encontrados perto do Lago Toson, a cerca de 80 metros do Monte Baigong, em tamanhos que variam de alguns centímetros até alguns milímetros, semelhantes a um palito de dente. Alguns desses tubos estavam embutidos no fundo do lago ou projetando-se acima de sua superfície. Apesar de sua descoberta, esses tubos ainda não atraíram um escrutínio científico significativo e raramente são mencionados nos círculos acadêmicos. Entre as conjecturas está a ideia de que as tubulações façam parte de um antigo sistema de gestão de água, possivelmente ligado a uma estrutura em forma de pirâmide, que se especula ter entre 50 e 60 metros de altura na montanha, com poços triangulares e outros que descem pelas suas laterais. Acredita-se que essa pirâmide hipotética tenha canalizado a água do Lago Toson através da complexa rede de canos. Uma discussão séria sobre as origens do tubo de Baigong exige um exame químico detalhado. Um dos poucos a realizar tal análise foi o cientista chinês Liu Shaolin, que descobriu que os tubos consistem principalmente em óxido de ferro, cálcio e silício, com cerca de 8% de materiais não identificados. A pesquisa de Liu sugere que os tubos podem ser formações de calcita ou pseudomorfos, onde os minerais substituem a matéria orgânica como raízes de madeira ao longo do tempo, semelhante ao processo de fossilização. Essa teoria é apoiada por estudos de espectroscopia atômica realizados em 2003, que detectaram compostos orgânicos e anéis de crescimento, indicando que os tubos são possivelmente formações naturais e não artefatos de tecnologia avançada. Apesar dessas análises, o mistério aprofundou-se quando, em 2007, o Gabinete Sismológico Chinês relatou radioatividade significativa em alguns tubos, acrescentando outra camada de intriga. Se os tubos são realmente formações naturais, por que teriam propriedades radioativas? A história completa dos tubos de Baigong permanece parcialmente contada, com a sua natureza e origem precisas ainda aguardando maior exploração e investigação científica. Embora seja mais provável que os chamados tubos sejam, na verdade, apenas formações naturais criadas por árvores antigas que caíram e foram calcificadas e fossilizadas, pelo menos de uma coisa ainda temos certeza. A pedreira de Yanshan, com seu gigantesco bloco de pedra, e as muitas redes de cavernas esculpidas, com alguma ferramenta avançada e com tecnologia, são todas construções feitas pelo homem. Todas essas mega-estruturas por si só já são o suficiente para concluirmos que realmente existiu uma civilização antiga e avançada que residia no que hoje chamamos de China. Quem foi essa civilização ainda permanece um mistério. No nosso próximo vídeo falaremos especificamente das mais de 200 pirâmides da China, incluindo a Grande Pirâmide Branca. Então te espero aqui para entendermos melhor essa história toda. E para vocês, os tubos são árvores fossilizadas? O que queimou os artefatos e por que eles foram todos jogados nos poços? Quem eram os moradores das incríveis cavernas nas falésias? Compartilhe com todos e deixe a sua teoria. Então, esse foi o nosso vídeo de hoje. Se gostou e quiser, nos deixe seu like, se inscreva no canal e ative os sinos das notificações.
Se puder, com bem menos de R$8 por mês, você passa a fazer parte do nosso clube de membros e nos ajuda a continuarmos trazendo esse conteúdo até você. Compartilhe esse vídeo com quem você acha que gostaria de saber tudo isso. Muito obrigada pelo seu tempo. Se cuidem e até o próximo vídeo.